Nem imaginas, André, com o Olivier aqui a cantar afinadinho. Como eu gostava de ter assistido a esse momento. Esta música, tudo direitinho. Vai para o karaoke já a seguir. Bom, vamos avançar com o nosso visto Claro. fora. Vamos a isto, então. Não há sexta-feira sem visto fora. Exato. E há pelo menos uma boa notícia. É que se estamos aqui e os nossos ouvintes estão à escuta, é sinal de que pelo menos por agora não fomos afetados pelo apagão global. Olha, que eu ontem tive que lutar bastante com a minha internet. Estava aqui a contar ao Olivier. Tive que lutar bastante com a minha internet, porque por algum motivo não queria funcionar. Tive que reconfigurar a rede, reiniciar e depois consegui entrar. Não sei. Às tantas, sem saber, terás sido a primeira vítima do apagão. Provavelmente, uma das primeiras, muito provavelmente. Ora bem, por falar em apagões, e neste caso em ausências, há uma outra boa notícia. É que temos equipa completa, porque o Olivier apareceu esta manhã. É verdade. Não é? Com azia ou sem azia, Olivier? Sem azia já. Já tiveste tempo. Já passou a azia. Bom, a azia por causa do futebol e neste caso impõe-se também uma mensagem de felicitações à Begonha, a dobrar a Begonha, porque a seleção espanhola alcançou o seu 4º título europeu. No mesmo dia, Carlos Alcaraz sagrou-se bicampeão em Wimbledon. Havia qualquer coisa de premonitório. Um espanhol a vencer o Wimbledon seria talvez a premonição de que a Espanha poderia ganhar a Inglaterra, a final do europeu. Antes de máis, bon día a todos. Olá. Olla, Olivier, estou moito contenta de que xa non teñas, si é que estes en forma, Tens recuperado da victoria de España, non é? Tens recuperado? Sim, mas nunca tive azia, na verdade. Nós sabemos que somos moito brincalloes, non é? Mas nós temos estas, sempre estamos a brincar. Olla, como perguntabas, André, imagina a felicidade, non é? Para nós españois. Esta victoria foi moito importante. Moito importante, primeiro, como eu explicaba no outro día, porque foi a primeira grande victoria de España que viveu, por exemplo, o meu fillo de 12 anos, non é? Que non tiña celebrado a última victoria no europeo de España e tamén a victoria no Mundial de 2010, non é? Mas, sobre todo, é verdade que foi un grande día. Domingo pasado, para nós españois, foi un grande día porque temos 2 exemplos de desportos moito importantes e de desportistas tamén moito coraxosos, como foi o caso do Carlos Alcaraz, que foi un xogo, un partido de tenis incrível mesmo, e que nos fez vibrar a todos, non é? Até persoas que non gostan de tenis, e depois a victoria da Selección Española de Futebol. Esta victoria para min foi importantísima, porque eu síntome, como eu xa expliquei cá neste programa, moito perto desta Selección, porque concordo con esta equipa que formaran, con esta mensaxe que transmitiran de equipa mesmo, de equipa, non de estrelas, sino de equipa, aínda que naceran novas estrelas. E tamén eu gosto moitísimo do seleccionador nacional, non só, como xa dis, porque se xa da Rioja e de Aro, da terra do viño, sino porque é un grande exemplo de bon seleccionador nacional. Muito bem. Vamos, e com esta nota também de felicitações à Begonha pelas 2 vitórias da Espanha, Carlos, vamos entrar nos temas europeus deste Visto Fora. Vamos embora. Euronet Plus. A Euronet Plus, que juntamente com a Renascença faz esta Deixa-me pôr isto parceria. ao princípio que ele estava aqui. Exato. Euronet Plus. Que é uma parceria Renascença com a Euronet Plus. Neste Visto Fora, já com cheiro a férias, a União Europeia pode ir a banhos sem assuntos pendentes, pelo menos no que toca à eleição dos cargos de topo. Ontem Ursula von der Leyen foi reconduzida na Comissão Europeia. Roberta Metsola tinha já conseguido a sua recondução. Vamos por partes, Olivier. Ursula von der Leyen consegue resistir àquela decisão do Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia, que conclui que não houve transparência naqueles contratos sobre a vacinação Covid. A verdade é que havia um entendimento entre 3 principais forças políticas. Quando o voto é secreto, nunca sabe o que é que pode acontecer. Agora, tem 5 anos à frente da Comissão. Quais são os grandes desafios? O grande desafio é dar mais autonomia à Europa. Ou seja, o que é que foi feito na altura do Covid tem que ser feito em vários aspectos. Ou seja, basicamente é tomar mais decisões em conjunto e termos mais autonomia em relação, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, de uma forma geral. Ser mais autonomia da Europa, isto é super importante. E por isso, também acho que ela foi reeleita. Não é tanto por balanço
eu acho que o balanço não é extraordinário, mas também não é ultra negativo, é um mais ou menos, eu diria, não é? É quando tu passas para do 10º para o 11º, não brilhaste muito, mas passa, okay. Passa. E eu acho que é isso, a Ursula von der Leyen não é muito brilhante, eu acho que não deixa uma marca daqui a 10 anos, não sei se eu acho que não vai deixar uma grande marca. A grande questão aqui é que a Europa não se podia permitir o luxo de ter uma instabilidade grande numa altura em que o Trump pode ser reeleito, a partir do momento em que a Rússia é cada vez mais uma ameaça, numa altura em que a França vive um período de instabilidade política e em que a direita radical tem cada vez mais peso. Portanto, tudo isto, eu acho que era importante, na minha opinião, a recondução de Ursula von der Leyen. Begonha, concordas com Olivier ou Ursula von der Leyen, do teu ponto de vista, pode ter aqui alguma margem para ser uma presidente da Comissão Europeia com um melhor desempenho nos próximos 5 anos? Olha, sabem que gosto da Ursula von der Leyen, não só por ser mulher, sino porque acho que é uma resistente. É uma resistente. É verdade que não teve... não podemos dar, por exemplo, uma nota de 10 ou de 9, mas teve um desempenho bastante bom. É dizer, em momentos, os últimos 5 anos foram muito duros para a Europa. Além da pandemia, tivemos a grande crise da Ucrânia e continua também a crise dos refugiados. Mas para mim é um tema do que temos de tratar cá. E se falamos dos desafios da Ursula von der Leyen nestes próximos 5 anos, eu gostei muitíssimo do seu discurso quando fala da necessidade e do plano europeu de vivenda. É dizer, é fundamental, colegas, porque o grande problema, é dizer, estamos a falar da guerra, é verdade, estamos a falar da insegurança, está ben. Estamos a falar de estar unidos, sim. De ter máis forza internacional, sim. Mas que é o que afecta aos cidadáns europeus neste momento? Estou a ler unha noticia no País de hoxe. España será o segundo país europeo onde máis crecerá o preço da vivenda este ano. Que acontece en Portugal? A mesma coisa. A Ursula von der Leyen aí deu unha sorpresa con un tema do que a Europa non estaba a tratar firmemente e não estava no mapa das prioridades da Europa. Quando fala de vivenda, é habitação. É habitação, sim. É habitação, sim, sim. Rendas da habitação, claro. É verdade, desculpe, é o galego. Mas sabem o que acontece? Que eu, como traballo con 3 línguas, todos os días, na Eurorexao Galiza Norte de Portugal, con o galego, con o portugués e con o español, além de con o inglés, ás veces misturo o galego e o portugués. Portanto, é o tema da... As pessoas vivem todas em vivendas? Não, habitação. O problema da habitação. Begonha, da habitação na Europa. A palavra vivenda é para os ricos, não é para as pessoas. É por isso que claro, não estamos a falar de uma vivenda unifamiliar, não. Estamos a falar da habitação. E para mim isso é uma prioridade, porque se agora fazemos uma sondagem entre todos os nossos ouvintes e perguntamos como é que estão, quase todos estarão aflitos pelo pagamento, por exemplo, do crédito à habitação, por todos os problemas que têm a ver com a habitação, por ter casa ou não ter casa, por ter subido muito as hipotecas, não é? O crédito à habitação ou não. Portanto, é uma necessidade na Europa e nas grandes cidades. Sim, justamente. E já lá vamos mais à frente, né, ao tema da habitação. Eu queria também aqui ouvir-vos sobre, e ainda no discurso de von der Leyen e no que toca à crise na Ucrânia, Olivier, ela desferiu um ataque fortíssimo a Viktor Orbán, não se referindo diretamente a ele, mas pela forma como ele tem corrido um pouco em pista própria com um roteiro para a paz na Ucrânia. Foi, do teu ponto de vista, o tom adequado também para convencer os eurodeputados a reeleger von der Leyen? Pode ter sido aqui determinante? Sim, perfeito. Perante este manipulador que é Viktor Orbán, de facto, ele teve o tom certo, ou seja, subir do tom, pensar que ele não pode mandar sozinho, dar o cartão amarelo. Eu acho que já devia ter o vermelho, mas isto é uma opinião minha. Mas, de facto, dar o cartão amarelo porque ele não pode decidir sozinho. Tem a Europa e, sobretudo, eu costumo dizer aqui, ele está bem contente de receber o dinheiro da União Europeia. Portanto, este manipulador quer mudar, não é, a Europa de dentro, não é de dentro, tem um plano bem estabelecido, bem claro, e é evidente que perante a União, lá está a palavra União Europeia,
o discurso de Ursula von der Leyen foi ótimo, na minha opinião. Não consegue Sim. pôr em evidência as fragilidades, ou seja, pode ter mais dificuldade em expor fragilidades da União Europeia, do teu ponto de vista, Begonha, este discurso Não, mais ao contrário. este discurso contrário a Viktor Orbán, de Ursula von der Leyen, é o que eu quero dizer. Mas contudo, recoñecer ter un discurso duro, neste caso, significa tamén ser forte, porque a Europa ten de ser consciente, e os europeos e os nosos ouvintes, de que o que acontece, non é? E entón, se nós sabemos que temos unha lideranza en Bruselas forte, e acho que a Ursula von der Leyen saiu respaldada, reforzada nesta segunda eleição, iso tamén nos dá máis segurança, e é verdade que na Europa somos unha equipa que é un bocado unha casa de locos, moitas veces, non é? Con moitas discrepancias, non é? Como nunha familia, como nunha empresa, mas onde tende a haber lideranza, porque sin lideranza non chegamos a ningún lado, e alguén tende a ser, e é o caso da Ursula von der Leyen, porque ela é a coordinadora de tudo, non é? Tende a dizer, oye, acá estamos nós, tú non podes, señor Orbán, non podes ir por libre, aquí non nos podes mandar ao resto ir por libre, non, aquí temos de cumplir todos unha serie de programas, de requisitos, de condições, e isso é muito importante neste momento. Isto vai ser uma dificuldade para a Ursula von der Leyen, até porque o Viktor Orbán age, como eu dizia há pouco, em pista própria, com este plano, esta missão de apaziguamento. Foi assim que von der Leyen chamou estas iniciativas de Orbán junto do Kremlin. Isto remete-nos para um outro tema europeu em destaque nesta semana, que é o presidente ucraniano, Olivier, o presidente ucraniano, a admitir a presença da Rússia numa segunda cimeira para a paz. Como é que tu avalias este movimento de Volodymyr Zelensky no tabuleiro, no xadrez da guerra? Há uma sondagem que me marcou bastante esta semana sobre a questão do povo ucraniano, que 45% mais ou menos de ucranianos consideram que está na hora de iniciar negociações com a Rússia. E 35% são opostos, e o restante são pessoas que não sabem exatamente ao certo se ou não. Mas já está, ou seja, não é uma maioria, mas estamos a falar de quase uma maioria, 45%. Significa que começa a haver algum cansaço, não é? Porque lá está, os cortes de eletricidade, além disso, a capacidade militar da Ucrânia em causa, não é? E depois eu acho que a principal preocupação do Sr. Zelensky tem a ver com não é só o que acham as pessoas do país dele, mas é também a eleição possível de Donald Trump. Claro. E eu acho que o perigo neste momento aconteceu na Convenção Republicana esta semana, com David Vance, que é um homem que sabemos muito bem, o possível vice-presidente dos Estados Unidos, que é um homem que está se marimbando basicamente pela Ucrânia. E isto obriga Kiev a fazer contas. Kiev e a Europa também. Exatamente. E outras capitais europeias também. Sim, exato. Begonha, Sim. há aqui também um outro ponto, que é, perante este cenário demitido por Zelensky, Moscou também deixa uma porta entreaberta. Eu sei que aquilo que vem de Moscou muitas vezes tem de ser analisado com muito cuidado, mas pode ser visto, vês algum sinal de esperança? Eu vejo precisamente se a Europa actuar bem e realmente for corajosa, e se o Zelensky e a Europa van da mão, tende a haver unha cimeira pela paz, unhas conversas diplomáticas ao máis alto nível, a serio, mas oficiais, non é? En prol da paz, antes de novembro, porque varios media internacionales estaban a falar dunha cimeira en novembro. Non, ten de ser antes, ten de ser depois das ferias de verão, ten de ser, se calhar, en outubro, ou no fin de setembro. Por qué? Porque en novembro temos as eleições nos Estados Unidos, exactamente o que dicía Olivier. Entón, se gañar o Donald Trump, temos un problema gravísimo. Por tanto, para o fin da guerra vai ser moito perxudicial para as negociações da parte da Ucrânia, non é? Porque todos sabemos que o Donald Trump está a favor, ou está moito próximo do Vladimir Putin, da Rússia. Por iso é fundamental
estas negociações, unido a todo o que dizia Olivier, esse cansanço, estas sondagens que estão a sair, todo isto que estamos nos a perceber, não é? A guerra há muito tempo já que está no terreno, não é? Entre a Ucrânia e a Rússia. E então deve-se procurar mais do que nunca agora, antes de novembro, uma solução ao mais alto nível. Então tem de haver cedência por parte da Ucrânia, cedência por parte da Rússia, e a Europa deve ser, eu acho que a grande propulsora também de tentar fazer um esforço brutal em prol da paz. E é também a principal interessada, pelo menos até por uma questão de proximidade ao conflito. Sim. Eu normalmente, este ano temos os Jogos Olímpicos em Paris, normalmente é também uma altura em que se fala um pouco mais de paz, é também um dos princípios desta competição. Olivier, vamos ter os Jogos em Paris e num quadro em que a França está também, digamos, no centro da atualidade europeia por causa das eleições recentes. Que papel, que importância é que tem esta competição, este grande evento à escala global, até no quadro de tudo aquilo que temos estado a falar até aqui, desta necessidade de estabilização na Europa, de um diálogo para a paz? Eu diria que há 2 pontos, que é primeiro que a nível da segurança seja que tudo corra bem. Portanto, isto os Jogos Olímpicos é sempre um evento tão incrível no nível de pessoas, não é que é importantíssimo que isto corra bem, sobretudo porque em condições, vamos ter a cerimónia de abertura no Rio Sena. É a primeira vez que não acontece num estádio na história dos Jogos Olímpicos, portanto a cerimónia de abertura. Portanto, a nível da segurança, isto é importante. E segundo ponto, tens razão, que há a questão um pouco no mundo pesado, no qual estamos a viver, e que eu sobretudo adoro o desporto e sempre adorei os Jogos Olímpicos. Eu, sinceramente, como vocês sabem, não é? Sou luto contra o chauvinismo, de forma geral no desporto, odeio, e eu cresci com Carl Lewis, eu cresci com Michael Phelps, ou seja, atletas não franceses. E eu cresci com o amor ao desporto sem olhar para a nacionalidade. São pessoas que me fizeram sonhar, Sergei Bubka e companhia. E eu sempre adoro os Jogos Olímpicos por causa disto, que é vibrar, não só pelos países que eu amo, mas não me interessa tanto isto, mas também pelos nomes dos grandes atletas que marcam a história do desporto. Eu tinha 4 anos quando Nadia Comaneci ganhou a medalha de ouro na ginástica, e eu vibro com isso. Eu acho que é importante nós, de vez em quando, respirarmos um pouco e vermos a beleza do desporto olímpico quando atletas lá de todo o mundo brilham assim. Eu acho que também é isto, os Jogos Olímpicos. Begonha, é também esta a beleza dos Jogos para ti, tem este lado, não apenas da competição desportiva, um pouco mais para lá da competição desportiva. Com certeza, é o bom que tem as Olimpiadas. Os Xogos Olímpicos é isto, é que o desporto une e uniu no passado. Estamos a falar até na época do nazismo, é dizer, o estádio onde se xogou a final do Euro foi criado pelo Hitler, non é? Mas o desporto ultrapasa todo iso, ultrapasa ideoloxías, dictaduras, consegue unir e pode ser unha forza de unión neste momento moito importante. Eu quero pensar que estas Olimpiadas, estes Xogos Olímpicos da França, van ser moito bons. A França pode e vai facer uns excelentes Xogos Olímpicos. É verdade que o desafío é brutal neste momento. E o desafío da seguranza. Porque facer isto no Sena, como explicaba Olivier, imaginen, no centro de París, non é? Mas a França pode. A França pode, e vai ser, eu acho que un espectáculo moito bonito, e temos de aproveitar, disfrutar, usufruir de todo o bom que nos ofrece estes Xogos Olímpicos, non? E vamos ser positivos. Vamos ser positivos, tentamos ser sempre, todas as semanas, neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Carlos, vamos passar aos temas nacionais. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Se houve pontualidade no início das negociações para o orçamento do próximo ano, os primeiros líderes partidários estão já a ser recebidos. A primeira líder partidária é do PAN, Inês Sousa Real, que está reunida não com Luís Montenegro, que cancelou a sua agenda por motivos de doença, mas com os ministros das Finanças, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência, com vista à negociação do orçamento do Estado. Mas o que fica, Olivier, é o tom do debate do Estado da Nação, muito crispado, com polémica entre PS e PSD por causa do IRC, mas depois, nas horas seguintes, com Pedro Nuno Santos dando sinais de grande abertura para uma negociação. O que é que podemos esperar deste processo? Eu acho que o momento da verdade vai acontecer na votação do orçamento. Portanto, a grande questão aqui é saber se o Chega e o Partido Socialista querem assumir o papel da força de bloqueio. Eu acho que não. Eu acho que neste momento nenhum partido quer ser considerado o responsável da força de bloqueio. Porque vamos imaginar, no caso do PS, o PS chumba o orçamento, mas neste caso tudo indica que temos eleições, não é? Antecipadas. Então, mas isto, o que as pessoas vão achar, mas desculpa, já votamos agora. Já há muitas pessoas que acham que não devia ter havido eleições antecipadas por causa do que aconteceu. Mas pronto, ok, os portugueses decidiram depois dar mais votos ao AD. Então, mas agora novamente vão bloquear para novamente ir à eleição. Depois, não, Portugal neste momento, eu acho que os partidos políticos entenderam de uma forma global que Portugal precisa de estabilidade. E depois eles vão entrar em negociações, eu acho normal. Acho normal que o PS possa negociar o IRC, eventualmente o Chega, vamos ver qual é a moeda de troca que o Chega vai querer, mas acho perfeitamente normal numa democracia. Não há aqui o risco, Olivia, do teu ponto de vista, de que o PS possa tentar condicionar em demasia o orçamento da AD? Sempre podendo depois também ser corresponsável pelos resultados, não é? Sim, mas faz parte da negociação. Ou seja, o PS também não pode aceitar tudo e mais alguma coisa, não é? E vai fazer parte da negociação e também da inteligência política, e o Chega terá que fazer o mesmo. Ou seja, equilíbrios no fundo, é isso, Begonha, do teu ponto de vista também? Sim, mas há um aspecto também importante nisto. Eu estou quase convencida, espero que seja assim e desejo que seja assim, que o PS vai apoiar este orçamento. Por quê? Lembremos uma coisa, em política tende a haver cedências porque há pactos prévios. E por quê? Porque o PSD-AD apoiou a candidatura de António Costa para a presidência do Consello Europeo e apoiou firmemente. E houve conversas. Portanto, há uma parte de cedência. Agora o PS, e falou-se bastante disto na altura, há semanas, o PS tende a ceder nisto. E eu penso que se primar o sentido comum e se cumprirem, não é, algo lógico, eu cedo primeiro, tu cedes depois, vai haver essa cedência e, como explicava também Olivier, ninguém quer ficar neste momento mal na fotografía, nin ser artífice deste bloqueio. Acho que ao Pedro Nuno Santos non lle interesa neste momento ficar mal na fotografía. Acho que pode ficar ben para os dois, para o AD, para o PSD e para PS, esta alianza ou esta cedencia ou este pacto, chamémoslle como se para que se aproben o orçamento. Outra coisa será para o ano que ven. Mas neste momento acho que a ninguén neste momento lle interesa dentro do que este bloco central eleições antecipadas. Depois saberemos o caso do Chega, que é o que faz, não é? Mas eu estou a falar do PS e de AD, E penso, eu sou positiva neste sentido. Falam no Chega, o Chega que inclusivamente moderou um pouco o seu tom no debate sobre o Estado da Nação, Olivia. Sim, notaste isso também, tu, Olivia? Sim, está na altura das negociações e, portanto, é normal também que isto aconteça. Claro. Muito bem, vamos então avançar para um outro assunto, a habitação. Há pouco falávamos que foi um tema também muito presente no discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e, Olivier, há um referendo pela habitação em Lisboa que surge numa altura em que, ou numa semana em que ficamos a saber que o aumento do preço das casas e também a inflação cria um novo tipo de sem-abrigo em Portugal. São pessoas socialmente integradas, mas que são empurradas para a exclusão e são sobretudo jovens imigrantes.
qual é a importância de debater isto? Isto é um assunto muito na ordem do dia também e que diz muito às pessoas. Eu diria, mais do que na ordem do dia, deve ser a prioridade neste momento. E a prioridade não só em Portugal como na Europa. O que é que me custa aqui, neste tema, é o debate das pessoas que são presas ao nível da ideologia. Aliás, há muitas cidades em França, eu já referi aqui, que são governadas por pessoas liberais ou de direita, que consideram que tudo isso deve ser regulamentado e isto não pode continuar assim. Não pode. Não pode uma pessoa, por exemplo, uma cidade que é governada por causa da direita liberal, olha, e eles vão acabar com o Airbnb. Isto não é possível. Ou seja, 8 mil habitantes, esta cidade da Bretanha, 2/3 das pessoas, das habitações, servem de residências secundárias. 2/3. As pessoas votaram todos para a extrema-direita, como todos não, mas o principal da extrema-direita ganhou. É evidente que isto vai continuar assim. Como é que é possível que pessoas que trabalham lá não é, nem têm dinheiro para ter uma casa, para um estúdio? E pior, é que no inverno estas casas são vazias. Mas não, a situação é completamente inacreditável, não é? Agora é assim, também não podemos cair num erro contrário, que é a ideologia, que é dizer, não, isto tem que continuar. Não, claro que não. E não vai continuar. Não estou a dizer que vai acabar o Airbnb, mas, por exemplo, em França, há 18 cidades que agora o máximo são 120 dias por ano de alojamento local. A grande questão aqui, que é ideologicamente as pessoas estão presas ainda, na minha opinião, isto tem que ser absolutamente travado, com medidas fortes, ao mesmo tempo. Nós não podemos sonhar que é por causa disso que o problema está resolvido. Porquê? Porque os preços dos hotéis vão aumentar, não é? Porque pode haver mais mercado negro. Então, cuidado com as soluções, que é achar que tudo isto, acabar ou reduzir o alojamento local, vai resolver tudo. Claro que não vai. É preciso haver soluções paralelas. Mas fechar os olhos e tudo isto, claro que não. E a tendência vai ser o governo da esquerda e da direita cada vez mais reduzir para acabar com uma situação escandalosa que é as pessoas têm o direito, quando vives numa cidade, a ter um alojamento, não estou a dizer toda a gente, mas o mínimo de dignidade humana, alojamento, e não ver pessoas a chegar todos de férias e turistas e a gozar na boa. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Begonha, do teu ponto de vista, e há também, por exemplo, em Espanha, também cidades onde este problema é particularmente presente. O que eu explicaba un momento, non é? Que un das noticias de hoxe no El País, estás a falar de Barcelona, efectivamente, o de Madrid, son cidades onde se houve inúmeras manifestações, non é? Plataformas de cidadaos desde há anos, non é? En contra do turismo, que se denomina turistofobia, non é? Mas, além de todo isto, eu acho que en Portugal debemos ter moito en conta, porque aquí non é só poder regulamentar mellor, poder controlar o aloxamento local, que tamén é necesario. Atención, o aloxamento local é necesario, mas o que debemos controlar sobre todo, e da parte do goberno eu sei que non é fácil, mas débese controlar, é que por un lado aquí temos un desequilibrio brutal, porque temos todo tipo de protestado e agora vai voltar outra vez para os cidadaos, por exemplo, de fora, que veñen e até da Unión Europea, que veñen cá e van pagar pouquísimos impostos, están a comprar moitísimo no centro de Lisboa, por exemplo, no meu barrio, en Campo de Urique, non é? E entón os barrios cada vez están a mudar de idiosincrasia e están con un perfil xa socioeconómico meio alto até alto, non é? E as persoas a fuxir do centro das cidades, non é? E a ficar os turistas e as persoas que teñen un alto poder adquisitivo. Iso é un problema gravísimo e entón tense de equilibrar as axudas e os apoios que se dan non só aos xovens, tamén as persoas de media idade. Porque, e até mais velhos que têm muita dificuldade em pagar rendas. Aliás, nós esta semana tínhamos exatamente um trabalho dando conta disso. Exatamente. E então aqui non é só os xovens, porque aquí as familias, o que explicabas e explicaban antes, as familias de clase media están a sufrir muitísimo con todo isto, por iso é un problema a nivel europeo. Se calhar a nivel europeo, se realmente se poen as pillas e se comeza a facer algo a serio, pode beneficiar a Portugal, mas tamén o goberno portugués ten moito a facer e comezou xa a facer, mas aínda ten de facer máis, e non é só
protestar contra o alojamento local e o turismo. É um problema muito mais profundo que no caso de Portugal tem-se de beneficiar muito mais a população portuguesa, e pensar muito mais nos próprios portugueses. Muito bem, vamos então avançar para um outro tema, até porque estamos praticamente a chegar ao fim do nosso programa, estamos já na reta final e este é o último visto de fora antes da pausa para o verão, antes da pausa para as férias. Sem querer entrar muito em detalhe e sem querer ser indiscreto com os vossos planos de férias, a verdade é que a generalidade do país vai a banhos agora, nesta altura. Como é que vocês olham, começo por ti, Olivier, para os hábitos de férias dos portugueses? Tem também é uma determinante da qualidade de vida das pessoas? Como é que tu olhas para os nossos hábitos? Isto é super interessante, que é, já pensei muitas vezes nisso, que é, qual é a diferença entre os portugueses que vão de férias e, por exemplo, os franceses que vão de férias, não é? Eu diria que há uma pequena diferença, que é a questão da praia. Isto é curioso, que é os franceses, há muitos franceses, não é que, claro, no verão adoram ir à praia, isto não acho que bom. Mas não é tanto como aqui, que é muitas vezes quando falo com amigos meus portugueses, amigos meus portugueses, porque não tenho familiares portugueses, são amigos meus portugueses, e eles falam, onde vais de férias? E 95% das vezes a resposta tem a ver com o mar. Ora, em França não é bem assim, que há também o mar, mas há também muitas pessoas que adoram ir nas cidades, neste caso vão para Lisboa, para Madrid, Barcelona, Porto, não é muito nas cidades, e muito turismo verde. Ou seja, não é tanto como aqui, é muito concentrado aqui na praia, também turismo verde e cidades, mas em França eu diria que é mais, será 30, vai, ou 50 o mar, 30 as cidades e 20 o turismo verde. Entende? É isso. Mas só uma pequena curiosidade para acabar sobre as férias. Eu fiz um trabalho sobre a Espanha e França por causa do Europeu de Futebol, para a SIC. E descobri números interessantes, onde é que os franceses passam mais as suas férias e onde é que os espanhóis passam mais as suas férias. E então, resultado, por acaso verifiquei isto, dados do turismo de Portugal, por acaso. Eles têm uma ficha sobre cada país. Então os franceses passam mais férias em Espanha, número 1, Itália, segundo, Reino Unido, terceiro, Portugal, apenas sexto. E onde é que os espanhóis passam mais férias no mundo? É a França, de longe, em número 1, Itália em segundo, depois, e Portugal em terceiro. E achei curioso, portanto, os franceses passam mais férias no mundo em Espanha e os espanhóis no mundo mais férias. E em terceiro lugar em Portugal. Estás dentro da média, Begonha? Estás dentro da média? Parece-me muito interessante isto que está a dizer Olivier e que falemos sobre isto. Xa a palavra ir a baños indica que se identifica con vamos ao Algarve. Oia, vamos, ainda que teñamos de nos endevidar, mas vamos uns días ao Algarve, a maior parte dos portugueses é pensar nesta época, nesta altura, e eu adoro Algarve, atenção, mas saben que adoro todo Portugal, e adoro o norte, e adoro o centro, e adoro o Alentexo, e adoro o interior, e a costa do Alentexo, é dizer, non é só Algarve, non é? Que acontece con os españois? Que acontece un bocado como os franceses. Nos temos esa idea de, é verdade, uns días ir á praia, mas ir á praia non é ir só ao sul, e nós temos unha costa impresionante do Mediterráneo, non é? No Mediterráneo, mas tamén temos unha costa atlántica espectacular no sul e tamén na Galiza. A Galiza cada vez está máis de moda porque cada vez há máis persoas en España e tamén de fora de España que están a escoller con a mudanza climática algo diferente, praia, mas tamén cultura, mas tamén gastronomía, mas misturar un bocado tudo. E cada vez máis, a máis españois, por iso estes dados do Olivier son interesantes, que escollen facer unha viaxe en familia, ainda que sexan poucos días, ir a unha cidade europea, a un destino verde, e tamén ir á montaña. Nós somos niso estamos moito máis diversificados do que os portugueses. Estamos máis perto dos franceses. Sim, vamos ter agora de avançar. Carlos. Nós fizemos aqui um índice de apanhado de fogareiros e de casas de passar. Aliás, e aqui esta sugestão. Os espanhóis passavam para o lado de França, os franceses passavam para o lado de Espanha e as férias ficavam resolvidas, não tinha problema nenhum. É só fazer aí Não, e do lado do Portugal também os espanhóis terceiros. Já só vinha mais atrás. Vamos então. Índice de Tugalidade. Nem tens de respirar, André, senão não temos tempo para chegar ao fim. Mas lá o índice de Tugalidade, meus meninos, a questão é esta. A cavalo dado
não se olha o dente. O que é que significa isto? A cavalo. Claro. É um cavalo. Eu sei é um cavalo, perfeitamente. Quando se oferece uma coisa, tu não podes estar a pôr pegas e a dizer não gosto. É dizer, se alguém... En España existe algo moito parecido, non é? Un ditado bastante parecido. Mas é verdade, se alguén te ofrece unha coisa, tú non podes estar a dizer isto máis... Claro, a por defeitos. É algo así, non é? Claro. Agora fica só a explicação rápida. Não sabia disso. Tu para... Isto é insuportável. As pessoas, quando de facto oferecem uma coisa, pessoas não era bem isto e tal. Assim, pá, dizes obrigado e pronto, e segues em frente. Porque antigamente olhavas para o cavalo, antigamente e agora presumo eu ainda, que olhes para os cavalos e olhes para a dentição dos cavalos. Quanto mais velho, pior a dentição. En español se diz: a caballo regalado no le mires el diente. Isso que eu sabia. Que diferente, Que batota. Índice de Tugalidade. Que era completamente diferente, não tinha nada a ver com a parte portuguesa. Muito bem, vamos lá aos negativos e positivos desta semana. Begonha, vamos começar contigo, vamos começar com o negativo. Começas por onde e peço que sejas algo rápido, está bem? Pois há dúas coisas bastante negativas. Ten moito a ver, eu non me canso de repetir tamén a situación tamén dos enfermeiros en Portugal, non é? Os enfermeiros, esta noticia que saiu hoxe de que os enfermeiros están exhaustos e que cada vez máis están a pedir reformas anticipadas, porque xa non poden máis. Isto é moito grave, porque a saúde é fundamental, é unha dos pilares da sociedade. E depois, claro, esta falla que estamos a viver, esta falla informática que estamos a viver, está a paralizar tudo. Mas están a ver, estamos na sociedade global e aquí temos bancos que non poden funcionar, empresas que non poden funcionar, temos aeroportos paralizados ou voos que non poden sair e todo por unha falla global da Microsoft. Isto nos ten de facer pensar aonde que estamos a chegar con a globalización e como neste mundo que estamos todos tan estresados pode separar tudo nun momento por unha falla informática. Olivia, o teu negativo. O negativo tem a ver com algo que reparei há muitos anos, é que nas escolas portuguesas, até o 12º ano, o pouco de importância que é dado às provas orais. Eu acho que é muito mau não dar tanta... ensinar as crianças a retórica, que seja em português ou na história, ao nível oral. Ou seja, por exemplo, na Bélgica, o meu filho... Estou a pensar nisto porque o filho meu esta semana teve um exame, o filho dele, o do 12º ano, teve a pergunta seguinte: o Estado deve-nos ou não alguma coisa? Ele teve 2 horas para ficar a escrever e depois, sem ler nada, ele teve que falar perante o júri, o 12º ano, a responder a uma pergunta: o Estado deve-nos alguma coisa? A prova oral permite melhorar a retórica, o raciocínio das crianças, e eu acho gravíssimo que em Portugal não seja dado a importância merecida a esta arte de falar. Vamos ao positivo, porque está quase toda a gente de férias, que é como quem diz a Begonha e o Olivia, não é? Porque eu e o André vamos ficar cá. Mas pronto, vamos terminar. Não, eu também, uns dias mais. Positivo, Begonha, conta. Mas o positivo son estas festas populares que temos a un lado e outro da fronteira, en España e en Portugal, que son únicas. Eu, por exemplo, estes días aquí en Vigo, estou a viver as festas de Bouzas, do bairro onde que eu vivo, que é un bairro mariñeiro, que ben se poden parecer estas festas, as festas se atravesamos o Miño de cualquier localidade do outro da fronteira. Começou o verão, começa a festa. Temos a festa, temos todo tipo de música, temos todo tipo de gastronomía impresionante, alegría, danza. E eu, mas aquí tamén quero me lembrar que há cada vez máis tascas aquí na zona de Vigo. Se continuas vais ter que cantar até o final da hora. Mas eu teño de dizer que estas tascas cada vez teñen máis viño de Portugal, atenção, e teñen cada vez máis café portugués. Así que boa coisa a ter en conta, para os nosos ouvintes. Vê lá se ajudas, senão a Begonha fica a cantar até O positivo da semana é a portugalidade da minha filha. Digo isto porque a minha filha tem 22 anos, estuda há 3 anos em França, mas nasceu em Portugal, ela é portuguesa, e
cada vez que eu volto aqui de férias, eu estou sempre com medo, mas um medo, porque o meu sonho, claro que ela primeiro que seja feliz, mas segundo, vou ser honesto e egoísta, eu adorava que ela vivesse em Portugal de volta um dia, não é? E então o meu sonho mantém a Portugalidade, que é, se fico tão contente, anda a chatear. Então, filha, está bem, estamos aqui, não é? E ela, ei, adoro, pai, yes! Eu estou a pensar lá dentro, o filho come-se bem em Portugal, não é? Ui, pai, come-se tão bem, é tão bom! Ou seja, adoro a Portugalidade da minha filha. Muito bem. Olivier, Begonha, beijinhos e abraços, boas férias Um para abraço. vocês. Boas férias para André. todos. Até Boas setembro. férias. André Até Begonha. setembro. E Carlos, Está tudo. e a todos. Obrigado.